Fala pessoal! Bom, hoje eu tenho a honra, né, o privilégio de apresentar essa galera que vai fazer um podcast muito especial sobre a Simuna. Então, meu nome é Sandro Vital, para quem ainda não me conhece, né, eu sou professor de História e trago aqui esses convidados maravilhosos para a gente bater um papo, né? Maria Fernanda, trabalha com a gente aqui no marketing do colégio, é uma das pessoas envolvidas na criação de uns layouts muito bacanas da nossa Simuna. A Letícia, nossa secretária-geral desse ano. Delcim, professor de História, ou professor de História, né? Fundador da Simuna. E a gente vai bater um papinho legal aí sobre a Simuna desse ano 2025, 18ª edição, mas também sobre outros aspectos que às vezes ficam nos bastidores, né? Vamos conversar um pouquinho sobre o evento em si, mas também como se pensa o evento, né? Como se organiza esse evento. Né, dona Maria Fernanda? Acho que ninguém é melhor para começar do que ela, né, Delcim? Estamos falando de bastidores, né? Ué. Vamos começar pela parte do planejamento, né? Da criação. Da criação, da direção de arte. É uma parte, assim, fundamental e que eu fico totalmente satisfeita e feliz de poder estar fazendo, não só esse ano, mas também o ano passado, a criação da identidade visual, assim, do Simuna e dos projetos no geral. Eu acho que o design vem como uma ferramenta muito importante, porque acaba que eu, nessa parte de direção e de criação das peças criativas, eu sou a pessoa que faz a tradução visual das ideias e dos conceitos dos projetos aqui do colégio. Então, é realmente uma forma de eu conseguir tangibilizar as ideias. Então, transformar aquilo dali que era só um conceito em uma peça visual, em uma peça física. Então, é uma das coisas assim que eu mais gosto de fazer aqui no colégio. E eu acho que uma das coisas mais importantes que vem assim nesse quesito é porque a comunicação dos projetos ela acaba não sendo só verbal. Então, ela precisa ter esse apoio visual para a gente conseguir mostrar para o nosso público, mostrar para os alunos ou para os pais, para quem quer que seja, né, o público-alvo do projeto. Então, eu sempre busco fazer as artes pensando em transmitir a ideia, o conceito principal, o que está ali por trás, o que vocês querem transmitir, as sensações, os sentimentos. E foi bastante isso que eu tentei fazer durante a criação da peça da identidade visual da Simuna. E se quiser mostrar, já ir a tela para eu conseguir mostrar melhor sobre como que foi o pensamento, todo o desenvolvimento. E a gente enchendo o saco, né? Delcim? Toda hora chamando. Olha que bonito, gente. Ficou lindo. Então, a gente fala assim no design que a gente recebe um briefing, que é o roteiro de como que a gente vai fazer a criação da peça. Então, quando eu recebi, a princípio, ele veio um pouquinho cru e com a ajuda ali do grupo, perguntando, fazendo perguntas e fazendo leituras também dos materiais sobre a nossa figura, que é o Ailton, eu consegui ir desvendando um pouquinho, entendendo melhor sobre o assunto que era. Porque assim que eu li a frase que seria desse ano, o futuro é ancestral, eu senti que ela tinha um peso, assim, que ela tinha realmente uma carga simbólica muito forte, e que aí eu fui tentando pensar, assim, como que eu iria transmitir tudo isso através de uma arte. E aí meu processo criativo, ele sempre acaba sendo meio assim, primeiro eu recebo o roteiro, e eu fico ali um tempo olhando, analisando, pensando ali na minha cabeça o que eu vou fazer. Tal palavra me lembra essas coisas, então o futuro me lembra isso, passado me lembra isso, ancestralidade me lembra isso. E aí eu vou pensando, assim, refletindo até eu começar a ter ideias. Então, a partir dali, eu fui fazendo leituras, aqueles textos mesmo que tinham mandado ali dos sites, falando sobre as ideias dele, sobre o que ele falava sobre. Então, eu fui entendendo principalmente dessa questão da valorização do passado, que a gente não consegue avançar se a gente não entender melhor as nossas raízes. Então, eu fui tentando ir bastante nessa linha de pensamento de fazer uma arte que pudesse valorizar o passado, mas ao mesmo tempo mostrar que o futuro está ali. Então, foi assim que foi feita a peça aqui da Simuna. Os tons, todos os elementos que são utilizados para a criação de uma arte,
eles servem como reforço para a gente conseguir transmitir uma ideia. Então, se eu quero transmitir algo que eu quero passar essa ponte entre o passado e o futuro, como que eu posso fazer isso através das cores? Então, foi aí que eu usei um verde, que ele tá ali dentro da paleta de cores, ele sobe um pouquinho pro tom de azul, porque o azul, ele traz essa questão da tecnologia, do futuro. Quando você pensa geralmente em coisas tecnológicas, inovadoras, o azul, ele vem como uma cor predominante, mas quando você pensa na ancestralidade, na natureza, no passado, um verde vem em tons terrosos, vem um verde. Então, foi ali um meio termo para realmente ser essa ponte, para a gente mostrar que um depende do outro. Eu pensei muito por essa linha. Então, o elemento do cocar foi para resgatar também a identidade do Ailton. Então, nessa parte do design, a gente usa tudo que você utiliza, todos os elementos que compõem a arte, eles têm que fazer sentido com a ideia, com tudo que está ali compondo o projeto. Então, foi uma maneira de trazer a representatividade dele. E foi isso. A tipografia também, na hora de usar, foi pensada para trazer um pouco essa questão dos grafismos dos povos originários, os elementos que foram usados para fazer a composição também. E, ao fundo, eu coloquei essas linhas que mostram essas linhas tecnológicas. Circuito, então, né? o circuito, para mostrar realmente essa coisa do futuro, da inovação, da tecnologia. E quando tudo orna junto, eu acredito que consegui, de fato, transmitir o peso desse tema, de mostrar que o futuro está aí, mas ele depende das raízes, depende do passado. Então, eu fico muito feliz de fazer essas coisas do Simona, ainda mais como ex-aluna. É muito satisfatório poder fazer a arte, a identidade visual de um projeto que é tão importante para o colégio, um projeto que representa tanto, é um projeto que inspira, que motiva e que transforma a vida de muitos alunos. Então, saber que através do meu trabalho eu posso ajudar a construir a marca que é a Simona, isso é realmente muito satisfatório, muito recompensador para mim. E, ó, galera, em primeira mão, está sendo apresentado aqui, né? O kit exclusivo da galera que vai participar da Simuna, né? Tá belíssimo, tá maravilhoso. A gente tava aqui antes de começar, né? Eu tava batendo um papo e falei assim, ficou fantástico o layout, os desenhos e tal. Assim como já tinha ficado do ano passado, né, Delcinho? E esses dias para trás, eu estava mexendo lá em casa nos armários, eu encontrei coisas da Simuna de 2008, 2009, 2010. É um pouco isso que o Krenar fala, né? O futuro não está pronto. O futuro ele está marcado, né? Quase que marcado na nossa ancestralidade. Está marcado na terra, nas nossas tradições, nas pequenas e grandes coisas que nos são ensinadas, né? E é interessante você falando que como é que foi esse seu trabalho criativo, e eu fiquei imaginando um estudante que pega um país, como é que funciona o trabalho criativo dele. É interessante isso na Simuna, como é que ela parte de uma ideia, né? Como é que eu vou representar esse país aqui, ó? Como é que eu vou representar o Camboja? Como é que eu representarei a França? Como é que eu representarei o Haiti? Ele começa a pensar, a pesquisar, vai descobrindo coisas, né? Cores que se aproximam, né? Informações que podem ser úteis para se colocar ali no comitê. Você veja que esse trabalho simonático, ele já começa com a criadora, né? Do nosso logo, da nossa marca, do nosso design. E olha, eu vou falar, eu tô nesse evento, enfim, é o velho da Simuna, né? E é um dos trabalhos mais bonitos que eu já vi. Muito bonito mesmo. Pegou ali, né? Capturou a essência do que esse grande líder indígena brasileiro, mineiro, né? De povo Krenar, conseguiu, propunha, né? Com a ideia de futuro ancestral. Muito legal mesmo, né? Para vocês, o que é isso, hein? Futuro ancestral. É um pouco isso, né? Tá gravado aí nas tradições, assim que vocês veem também. Letícia. Eu acho que quando a gente fala dessa questão de futuro e ancestralidade, assim como o Delcin falou, a gente vê o futuro como destino final, né? Como algo a ser alcançado, como não, a gente precisa... nós, como ocidentais, a gente pensa também como o futuro atrelado muito com tecnologia, muito com esse avanço, que às vezes a gente tá tão encantado com toda essa tecnologia, todos esses avanços, e a gente desconecta do que a gente que é ser humano, e da onde que a gente tá, que é a Terra, né? Porque aqui em outros continentes, todos nós somos seres humanos, e todos nós vivemos aqui. E aí a gente pensar que assim, não, a que custo que esses avanços, eles estão colocando
a gente, como ser humano, em risco mesmo. E assim, a gente pensa, não, mas a gente tá avançando. Avançando em quê, né? Avançando pra onde? Querendo chegar o quê? Querendo chegar na Lua, em Marte? Sendo que, assim, a gente vai achando que não, que a humanidade vai acabar e a Terra vai continuar, né? A gente não sobrevive, né? A gente tem finitude. Agora, a Terra era muito antes, qualquer outra coisa, antes da gente chegar. Então, a gente entender também que é isso, a gente vê também os circuitos se conectando, e os rios se conectando, e a humanidade se conectando, e entender que não adianta eu ficar fascinado com o fato que eu consigo assistir uma série que produzida lá na Índia, ou que eu consigo pegar um voo de 12 horas e parar no outro continente, sendo que a gente esquece de olhar pra gente, né? Em volta, da gente esquecer de ver a comunidade, de onde que a gente tá, pra onde que a gente vai. Porque é isso, a gente pode... É muito encantador, né, ver esses avanços, mas a que custo que esses avanços estão indo? Quanto que ele impacta a gente? E é isso, quanto que a gente vem sofrendo e a gente decide ignorar algumas coisas pensando que é isso, o futuro ele é só tecnologia. Ele é só esse avanço prático de produtividade, de pensar no quão menos esforço eu posso fazer. E aí a gente acaba se desconectando da gente mesmo, né, também como ser humano. E da Terra, né? E da Terra. Você pensa na questão da sustentabilidade, né? O Krenar fala muito isso. Uhum. Ideias para adiar o fim do mundo, nessa palestra que ele deu, ele comenta isso, que como é que o ser humano, ele parece que ele quer se apartar da Terra, onde ele vive, né? Nós vamos criando espaços artificiais, você pensa num shopping center, um espaço artificial, como é que aquilo nos afasta do essencial? E esse é um grande ensinamento que os povos indígenas têm para nos passar, né? O desenvolvimento tecnológico, ele não pode acontecer... porque se acontecer dessa forma... né, nós vamos dar munição para quem quer destruir mesmo o planeta, quem não se preocupa com o outro, né, aquele individualismo extremo, né, aquele materialismo extremo. Então, é um tema muito bonito esse, né, que a gente escolheu. E até da gente, perdão, falei demais, só pra gente pensar, a gente mais se aproxima de máquinas ou a gente mais se aproxima da natureza, da onde a gente veio, dos animais. E é isso, e a gente tá criando máquinas para parecerem a gente. Pois então a gente entra num circuito aqui que não tem fim. E é interessante, assim, porque quando a gente traz esses temas para a Simuna, né, esses temas gerais, eles não são aleatórios, né? Eles têm um propósito. Na hora que a gente vai pensar os comitês, né, em geral a mente brilhante por trás dos comitês está aqui do lado, né? Ele traz as ideias todas e a gente junta no grupo e vai debater, né? Quais são os temas de comitês que vão casar mais com aquela ideia central, né? Aí nós temos uma poeta, né, que é a Miriane. A Miriane, ela vem com essa discussão e trazendo essa inspiração, né? Do tema central e tal. Você me fez lembrar uma coisa massa agora, Sandro. Porque eu tô buscando na memória aqui, né? Eu posso estar errado. Mas quando foi a primeira vez que nós colocamos um tema geral, né? Eu posso falar bobagem aqui, mas... acho que foi 2017. O tema era Desafios, Diplomacia e Alteridade. Desconstruindo cenários em meio à diversidade. Olha o temão. 2017. Depois, 2018. Olha para você ver que é uma trajetória que vai se construindo, né? Homenagem a Martin Luther King, lembra? Sim. A escola fez um painel bonito ali do Martin Luther King. Eu tenho um sonho. I have a dream. 2019. Manifesto antropofágico, lembra? To be or not to be? That's the question, né? 2020 aí deu aquela quebrada, né? Pandemia, sacudiu tudo. Mas teve um tema geral. Mas teve uma coisa meio cyberpunk, assim, Sim. Futurista. Veio uma galera do futuro pra falar, vocês vão entrar em guerra e vai acabar o mundo. Né? 2020 foi meio assim. 2021, se eu não me engano, Paulo Freire, né? Todo amanhã se constrói em um ontem através de um hoje. 2022, homenagem aos retirantes, pegando um trecho do poema de Wallis Salomão, que é uma Miriane, né? Uhum. Como é que era? Entre o ser e o ser alheio, a linha de fronteira se rompeu. 2023, Milton Nascimento. Teria que fazer uma homenagem a esse cantor extraordinário, esse poeta, Milton Nascimento, Fernando Bran. O coração da gente é a pulsação do mundo. Olha que lindo. 2024, escritora mineira, negra, Conceição Evaristo. Qual que era o tema? Criação de um novo destino. E esse ano o Krenar, né? Então você veja que é uma coisa que vem amadurecendo, mas não estava na Simuna na origem, né?
a Simuna é muito isso, ela vai se construindo com as pessoas que fazem parte dela. Então isso é muito bonito também. E o interessante, né, é heterogênea. Porque, na maior parte das vezes, as pessoas olham para a Simuna e pensam que a Simuna é algo que está ligado só às humanas. Não. Né? Né? Quem faz Simuna é quem quer prestar direito, quem quer prestar relações Que internacionais, quem quer fazer agora. E, na verdade, ela é extremamente heterogênea. Quando você pega, por exemplo, onde eu posso falar, né, que é o lugar ao qual eu pertenço, que são os professores, conselheiros, né? Há uma diversidade muito grande ali, né? Porque você tem lá a galera das humanas, tem o Código Linguístico, tem o Agostinho, né, que vem da ciência da natureza. Mas antes disso, olha quem está por trás. Está lá a galera do marketing, está a galera do planejamento, né? Então, o pessoal que cuida da alimentação. Da alimentação, né? Da estrutura. Da estrutura tecnológica. Então, ela é extremamente heterogênea. É. Tem todo um bastidor que a gente não enxerga, né? E que para ela ser o tamanho que ela é, a gente depende e muito desse bastidor, né? Então, é mágico. Eu, particularmente, acho, assim, fantástico todo o processo, né? Mas, esse ano, essa arte belíssima... Nosso uniforme. Né, que o pessoal criou, a gente está numa expectativa grande, né? A gente pode falar um pouquinho disso, né? O que está pensando em termos não só da Simuna em si, mas de cobertura, de como é que vai ser esse trabalho, para a gente poder aí... Falar dos comitês também dos daqui a pouco. Para a gente poder divulgar mais ainda para essa galera aí, né? E aí? Fala, Letícia, nossa secretária-geral, qual a sua expectativa, por favor? Todas possíveis, as melhores, inclusive. Eu estava lembrando na época que eu estava no ensino médio, toda hora que a gente sentia o friozinho chegando, a gente falava, tá na hora da Simuna, cadê? Que tem a depressão pós-Simuna e tem a ansiedade pré-Simuna também, né? Eles falam assim, ô Sandro, e aí? Você podia colocar o tema, vocês podiam conversar para colocar o tema X, né, num comitê X. E aí o Sandro toda vez ele olhava para mim e falava assim, você acha que a gente vai ser tão óbvio? Você acha desse jeito meigo, carinhoso? Extremamente. Completamente. Eu falei assim, Letícia, você acha que a gente vai ser tão óbvio? E aí eu acho que é uma outra parte da poética, né? De trazer a leitura, de ver o que a gente tá como 2025, quase que eu falei 2024, hein? 2025 vivendo como sociedade, como que a gente tá vivendo como humanidade, e como isso... Além de ter um tema, né, da simulação toda, também como que isso escorre nos outros comitês e como que a gente tá tudo junto no mesmo evento. E eu acho que os comitês esse ano estão, ó, pra pegar fogo. Vocês fizeram um belíssimo trabalho, como sempre. Quer falar dos comitês, Delcim? Vamos lá, ué. Vamos passar por eles. Primeiro vamos passar de forma mais superficial, depois a gente aprofunda um pouquinho na discussão, né? Tem a arte deles aí. Linda também. Vamos ver aqui, ó. Quer ver? Primeiro, dá um pulinho. Tem como você ir mudando para mim? Vai no OEA primeiro, ó. Aí deixa aí. Primeiro esse. Por que eu tô começando por ele, gente? Tem um motivo. Esse ano é a 18ª Simuna. E na primeira, 2008, tá? Era a OEA. Primeiro comitê que foi escolhido para começar o nosso evento. Um comitê desafiador, né? Organização dos Estados Americanos. Debatendo qual país? O Haiti. Lá em 2008, um país estava vendo uma crise terrível, um golpe de Estado, guerra civil. E, de novo, trouxemos o tema do Haiti, para você ver o tanto que o país continua passando por dificuldades, o tanto que é relevante discutir o Haiti, pensar sobre ele, tá? O tanto que está muito próximo da gente, né? Nós temos uma comunidade de haitianos aqui em Uberlândia também. Foi o primeiro comitê que nós temos na semana, nós começamos por aí, então esse ano ele vai estar presente também, tá? A OEA, para discutir esse tema, ó, a crise, necessidades urgentes de promoção da paz e do desenvolvimento, tá bom? Esse comitê aqui, ele é especial também, porque ele nos permite, nessa questão das crises, né, não vou adiantar nada aqui, mas pensar em crises... spoiler. Assim, né? Talvez fazer alguma intervenção ali com pessoas que já vivenciaram essa situação lá, né? Quem sabe, não quero mais falar talvez, nada. Né? Talvez, quem sabe, um refugiado haitiano. Gente, o Delcim é o rei dos spoilers. Fique quieto, não falo mais nada. Ó, só para passar rapidinho pelos comitês, coloca agora para mim o CSNU, acho que não sei se era o primeiro que estava ali. Isso mesmo. Aí, ó, Conselho de Segurança, é quase uma obrigatoriedade, né? Desde 2015, todas as Simunas tiveram CSNU, exceto a da pandemia.
Porque nós só Sim. fizemos um, né? Um comitê. Ele não está na origem, ele entrou na quarta Simuna, gente, ele entrou em 2011 na Simuna, com o tema da Palestina, que é o tema que a gente mais debateu. Os alunos até me perguntaram esse ano, mas não vai ter Palestina, não vai ter Israel? Falei, mas teve o ano passado e já teve... E não foi no CSNU, inclusive, teve comitês, inclusive, que não são CSNU, que a gente fala ué. sobre Palestina. CDH, Aham. Direitos Humanos, já falamos de Palestina na questão do Acnur, do histórico, ano passado foi o histórico, a Assembleia da ONU. Então, assim, já discutimos Palestina no CSNU também, tá bom? Lá em 2011 é um exemplo. Inclusive, nós temos uma habilidade aqui na Simuna muito grande, que é de antever acontecimentos. Em 2011, nós colocamos um comitê... Até nisso tem spoiler. Da requisição, quando a Palestina fez uma requisição para se tornar um Estado membro da ONU, que acabou não sendo efetivada, mas em 2012, a Assembleia Geral elevou o status da Palestina para uma condição de Estado não membro, né? Uhum. Então, nós antevemos um pouco essa discussão em 2011. Então tá aí, um comitê histórico. Esse ano vai discutir a Síria, uma das maiores crises humanitárias aí, né, do nosso tempo, tá? Envolve todos os países, tanto das potências globais quanto os países do Oriente Médio. Teve um capítulo importante nessa crise o ano passado, que foi a queda do Bashar, né? E a ascensão de um grupo radical ao poder. Então envolve com muita coisa, cara. E envolve também Israel, envolve Irã. Os meninos estão acompanhando aí nos noticiários, né, a troca de bombardeio entre os países. Isso vai acalorar um pouco, e talvez possa até ter alguma coisa a ver com a crise, né? Meu Deus. Tá bom. Vamos pro outro agora? Vamos ver o que mais tem aí? Vamos lá, antes que eu Delci entrega tudo. Não vou fazer isso, não. Quer ver? Vamos passando agora. Esse aí Conferência de Genebra, histórico. olha só, é outro que está presente desde a origem, né? A Simuna começou com um histórico do Haiti. Sim. É um golpe que aconteceu no início dos anos 90 lá. E o histórico percorreu quase todas as edições. Não vou falar que estava em todas, mas quase todas. E esse é procurado. Nossa, o esse queridinho. daí... E esse histórico a gente conseguiu unir dois temas que nós já fizemos comitês separados. Nós já fizemos na Simuna um comitê somente sobre a Coreia, né, a questão entre a Coreia do Norte e Coreia do Sul, e um comitê somente sobre o Vietnã, em 2017. Nós fizemos esse comitê. E agora nós encontramos aí uma conferência que vai debater os dois temas em plena Guerra Fria. Tá? Espero que ninguém... A gente solta bomba de vez em quando na Simuna, né? Agora nuclear... Eu não. E não é só bomba metafórica, não, né? Porque tem um- Não. Pois é, esse daí, ó, é um comitê que os meninos já estão, assim, a gente tá quase lotando ele, né, Sandro? E esse aí, se eu não me engano, tem 2 vagas só. Esse aí tá lotadaço. Praticamente lotado. E aqui embaixo, galera, ó, um comitê novo. Um desafio que a gente fez isso ano passado. Vocês Com o lembram BRICS, quais foram? Os BRICS, os BRICS e a Comissão Internacional de Justiça. a Corte. A Corte, desculpa. CIJ. Inclusive, os meninos perguntaram, não vai ter BRICS esse ano? Falei, pois é, dei uma pausa. Mas aí eu trouxe o Conselho do Ártico. Por que a gente fez isso? É o que a Letícia estava falando. A gente é muito sensível ao que está acontecendo na política internacional. E aí teve aquelas declarações polêmicas, né, do presidente dos Estados Unidos sobre a Groenlândia, reaquecendo o debate sobre o Ártico, um debate crescente sobre questão envolvendo rotas comerciais, petróleo, terras raras. E que, aliás, tem tudo a ver também com a discussão que a Maria Fernanda tocou no início, depois a Letícia também falou, dessa nossa relação com a Terra, né? Porque parte dessa disputa no Ártico ela tem a ver, inclusive, com as mudanças climáticas que têm ocorrido, né, pela própria ação do homem, a questão do degelo, que vem trazendo com certeza, novas aquecimento possibilidades global. de exploração. Olha que loucura, né? O homem, na sua relação com a natureza, tem provocado impactos, mas olha para esses impactos ainda na perspectiva econômica, Uhum. né? Não, tá tendo impacto. Ah, beleza, mas como é que eu posso Como que eu explorar faço isso aí? isso? Né? Olha É uma para discussão. você ver, né? Porque quando surge o Conselho do Ártico, em 96, são 8 países, né, que estão no Conselho do Ártico, os 8 países fundadores, que estão no Ártico, obviamente, ele surge não com interesses econômicos, ele surge com interesse de cooperação científica, Sim, preservação ambiental e promoção dos direitos dos povos indígenas. Por exemplo, os Inuits, os Alauites e os Samis são povos... Tanto é que no Ártico tem esses 8 países, mas tem também delegações específicas para os povos indígenas, que Sim. tem tudo a ver com o tema central da Simuna, tá? Que é o futuro é ancestral. Só que aí, com esse impacto ambiental que você mencionou, o direito dos povos indígenas está sendo ameaçado por questões geopolíticas ligadas à economia,
interesses territoriais e tal, né? E aí, galera, ó, Delcim dando spoiler de novo. Quem Não, tiver não nesse dê conselho, spoiler, não dê quem spoiler. tiver nesse conselho, vai a dica, hein? Não pode deixar de falar sobre a questão dos povos Com certeza. originários, É. né? Daria uma Isso crise aí- boa também. Lá vem o cara de novo. Mas, ó, essa dica é importante. Esse spoiler do Delcim, esse aí eu vou até relevar, porque foi muito importante pra galera, né, Delcim? E quem for desse comitê aqui, quem está se inscrevendo, vai participar, vai lá no site do Conselho do Arte, que é maravilhoso. Nossa, dá para você estudar praticamente tudo por lá, assim, o estudo inicial, aquela primeira investigação, né? Mais Você comitês? Sim. Volta lá um pouquinho no Ártico. O que você acha, Sandra? A gente alugar um caminhão de gelo, Não. jogar no chão da sala, Fazer alguma coisa mais Delcim, imersiva. trazer uns ursos polares, né? Nossa. Delcim, vamos fazer o seguinte? Ursos polares, Sandra. Vamos fazer- Os meninos têm que dormir no Nacional, naqueles... Vamos fazer o seguinte? E tem que tomar banho Passa, gelado. Gabriel, faz esse favor aí. Tomar banho gelado. Daqui a pouco o homem entrega a Simone inteira. Na edição pode fazer uma contagem de spoilers pra gente Isso, ver quantos quantos spoilers Vão se ele deu. confirmar. né? Boa ideia, meu Fernando. Vão se confirmar, tá certo. E outro comitê inovador, ó. Isso é novo. Nós já fizemos na Simuna comitê sobre desarmamento, o DSI, deixa eu pensar aqui, sobre drogas, OMS, Sim. já abordamos temas ligados a drogas, né, Sandra? Mas naquela perspectiva mais tradicional. Das drogas né? tradicionais, é Esse verdade. aí é uma discussão fantástica que está sendo. Novas drogas sintéticas, né? Esse comitê aqui é um escritório da ONU, né, chamado UNODC. É escritório sobre drogas e crimes. Então vai discutir tráfico também, tráfico de drogas. E é interessante porque todo país tem algo a dizer sobre. E todo país tem problema relacionado a isso. Então isso aqui não vai ficar bem democrática a discussão, né? Porque quem que vai poder falar assim, como é que a gente fala? Eu não tenho. Lavei minhas Lá mãos. vem não tenho tem nada a ver com isso aqui, né? Complicado. E isso sem falar que esse comitê é um dos exemplos de como a Simone é heterogênea. Porque apesar de falar de cooperação, monitoramento, enfrentamento de tráfico de drogas, ele traz uma série de outras discussões possíveis sobre saúde, Uhum. né? A Políticas questão públicas. políticas Políticas públicas, públicas. a Isso aí. questão mesmo da saúde mental, Uhum. mais do que a saúde em si pelo uso ou tal, mas a saúde mental, né? Que é um tema que quem não fala hoje, por que não falar, né? Porque é tão importante. Então, esse é um exemplo de um comitê, galera, que mostra tanto que a Simone é heterogênea e que não é só para quem é das humanas, né? Que a gente pode trazer várias outras discussões aí. O NODC. Mais um? Olha, imprensa. Que é isso? A imprensa, gente, ela só não esteve presente na primeira Simuna. Porque a primeira Simuna, né, sendo ela a primeira, não tinha essa maturidade. Ó, vamos criar um comitê de imprensa. Foi com a experiência da primeira Simuna que a gente falou assim, legal, Tem todo vamos jornal. fazer um comitê de imprensa. Né? E aí a gente criou quando? Na segunda Simuna, 2009. Então, é o comitê mais simulado continuamente no evento. Nenhum comitê foi tantas vezes simulado. 17 vezes simulado, olha aí. Só que assim, a gente também foi amadurecendo, né, Sandrinho? Sim. Você lembra, Letícia, quando você começou na Simuna, tinha chargista, videodoc, você lembra? Nada. Era assim, e olha que daí a imprensa já causava e muito, né? Ixi. Já tinha jornal sendo rasgado, já tinha gente usando 3 minutos de discurso só pra falar com o jornal, pra vocês verem, né, a potencialidade desse comitê. Agora, o tanto que cresceu, é a maturidade, né, que vem com isso, é uma responsabilidade em tanto, porque a gente vai ver o comitê e a Simuna em geral com outros olhos, né, de uma questão assim, é uma outra narrativa que é montada ali. Isso sem falar que trabalha o tempo todo, Não, né? não deixa escapar Move os nada. comitês, move todos os comitês, né? Mobiliza. É um trabalho genial, seja na parte da escrita em si, seja na representação que os chargistas, né? Desde quando entrou a questão dos chargistas na imprensa, e se eu não estiver enganado, né? Um dos primeiros a Foi o exercer Pedro, esse papel foi o Pedro, Pedro. né? E que foi brilhante, né? Então, de lá para cá, o trabalho desse chargista... Quando você era estudante, não tinha o chargista de Simuna, Eu não acho tinha, que Marquinhos? tinha, parece que eu lembro. Tinha? Tinha. Porque assim, já era fantástico. Uhum. E depois, quando veio esse grupo de videodocs, que faz um trabalho... É. É um dos momentos que
que a gente fica mais esperando. O Apesar final da gente ali, não né? querer o fim da Simuna, porque ninguém quer o fim da Simuna, mas todo mundo fica assim, como é que vai ser o videodoc desse ano? Não, e eu vou falar Né? uma coisa, que desde que tem, a gente lá em casa, antes de chegar a data do Simuna, a gente assiste todos e fala assim, ai, que saudade, vai ter mais um pra assistir agora na maratona de videodocs. E é um trabalho ativíssimo, né? Hoje o comitê de imprensa tem um local especial na Simuna, que é o ateliê, né? Para ter uma visualização, para que todo mundo veja, porque esse comitê é aquele que está ali E a impressora agitado pegando o tempo fogo. todo. O tempo. E o interessante é que ele passa... Porque a Simuna é habilidade, né? Desenvolvimento de habilidades. Nós temos uma educação que foca muito na escrita. Leitura, escrita, leitura, escrita. A Simuna, ela força o estudante a desenvolver habilidades de argumentação, oratória, né? Até mesmo uma certa frustração quando você vê que a sua opinião não está sendo aceita. Como é que você vai lidar com aquilo, né? A resiliência. Habilidade de pesquisa, trabalho em grupo, porque eles estão em dupla. Resolução de problemas. Nossa, essa Análise daí, de então, discurso. análise de que discurso. falam e que o que é dito, o que quer ser dito, qualquer mensagem que é passada. E aí você pega o comitê de imprensa, tem outras habilidades aí, né, Maria? Que tem a ver até com a sua profissão. Sim. Por exemplo, editar um jornal, né? Diagramar. Ué. Pensar ali onde vai colocar cada coisa, né? Exatamente. Aham. Então, isso aí, É ó. muito legal essa parte, de verdade. E inspira, né? Eu adorei ano passado, quando eu vim nos 2 últimos dias, eu gostei de ficar olhando ali o que eles estavam fazendo. Aí eu ficava assim, que legal, eles estão fazendo. Dá até vontade de interferir, dar umas dicasinhas, mas aí eu fui deixando. E quantas pessoas, né, que passaram por todos esses comitês, mas o da imprensa em especial, e a partir daí se descobriram, né? De alguma forma, o que fazer, o que não fazer, né? Alguns que viraram jornalistas, outros que trabalham com vídeo, né? Estão na área de comunicação, Estão na área né? de comunicação. Eu lembro do Kenai, É verdade. né? Que já gostava e na Simuna ele ajudou a gente pra caramba, né? E é fabuloso. Os meninos, né? Aquele ano da divulgação da Simuna aqui foi o Calango Ah, sim. e como é que chama o outro menino Eduardo? agora? Eduardo. Tanto que foi fabuloso, né? Que lá foi o quê? Então- 2017? 2016. Foi o mesmo ano que teve aquele trabalho de arte que foi pegando os professores. Isso. Aquilo foi eles que fizeram. 2016, se eu Eu não acho que estiver foi enganado. 2016. Nossa, aquilo lá foi Os professores maravilhoso. fizeram personagens, Eu, né? por exemplo, metade Delcio, metade ET. Isso. Né? Não. Então foi metade sendo Pra metade você grande. voltar das suas origens, Ah, não, né, é. Delcinho? Não é. Mas é muito Me bacana. lembrou de casa. E aqui, gente, volta lá de novo. Ó, e aqui tem outra coisa legal, né? Porque tem estudante que ele não quer participar para falar, assim, não é a dele, né? Mas tem lugar para todo mundo aí. Tem aquele Sim. estudante que ele, a Mais habilidade tímido. dele às vezes também assim, habilidade, né, é mais desenho, então tá reconhecido aí, tá? Você veja, 2 jornais por comitê, ó. Então assim, geralmente a gente coloca jornais que tem um posicionamento contrastante também para tentar garantir ali os dois lados, né, da discussão, para tentar puxar, para não ficar tendencioso também, né? E aí tem essas aqui, ó, jornais gerais, ó, a Mídia Ninja, a revista Forbes. Olha a diferença entre as duas, né? A Mídia Ninja com a pegada ali crítica, desconstrutiva, né? De querer denunciar também o que a grande imprensa muitas vezes não mostra, né? E a revista Forbes já com aquela pegada mais de promover os grandes eventos, as grandes personalidades. Então a gente tem esse cuidado, sabe? Assim, de garantir na Simuna uma pluralidade ideológica, né? Para que todos possam ser reconhecidos também, né? Então isso é uma coisa bacana. E sempre respeitando o que é básico, Cara, né? Dos direitos humanos. Isso aí É fundamental. é fundamental. E o tanto que a imprensa interfere nos debates também, né? Nossa, ela vai direcionando ali. Literalmente põe fogo, né? Não, bonito isso aí. Se a imprensa não põe fogo no comitê, o comitê põe fogo nos veículos de imprensa, né? É um dos dois, né? Mas está sempre ali presente. Os videodocs. É apenas um grupo, né? É assim. Você lembra desde quando, Sandra? Acho que nos últimos 5 anos. 5 anos. Por aí. 2017. 2017, Até se não me mais, engano, né? tá Eu acho mesmo. que 2016 a gente tinha 2 grupos, e aí eu acho que 2017 foi o Virou um primeiro. Então só, é bem né? mais de 5, né? É uma turminha pauleira. E é impressionante, né? Como evolui, né? Você vai olhando os vídeos, como é que eles vêm sendo construídos pelos meninos, né? Não só a questão da linguagem em si, mas
a questão gráfica, né? Você entende disso mais do que eu, né, Maria Fernanda? A questão gráfica é fabuloso. E muitas vezes, né, como o Delcim falou, eu não sou da escrita, não sou do oratório, eu tenho uma outra maneira de me expressar, né? E esse pessoal do Videodoc tem uma maneira muito bela de apresentar esse processo. Só lembrando que as inscrições ainda estão abertas, né? Então a gente tá comentando aqui, às vezes tá ficando com aquela vontade, nossa, acho que eu quero brincar com isso aí, cara. Quero participar desse evento, né? Tá aberto, você pode procurar lá as redes sociais da Simuna, se inscrever, né? Se colocar nesse desafio, né? Se dar essa oportunidade de viver. Vocês que já passaram como estudantes, o que vocês teriam a dizer sobre isso? Assim, tipo de participar. Vamos vender um pouco essa ideia pra essa meninada? Tipo assim, uma coisa que eles me perguntam muito em sala. Ah, não, o tema é muito difícil, eu não vou conseguir falar, meu Deus, eu vou ficar calado lá. É um pouco isso? Ou será que você teria outra dica para dar para eles aí? Bom, o que eu posso falar é coragem. Que primeiro, você tendo coragem de participar já é ótimo, né? Já bate uma barreira aí. E eu acho que eu venho, da minha experiência como simunática, a gente acha que pra gente simular, a gente tem que entrar no ideal de aluno. A gente tem que ser muito bom em falar, a gente tem que ser muito bom em escrever. E, na verdade, a gente precisa querer aprender. A gente precisa querer vivenciar coisas diferentes. Então, se você tá pensando assim, não consigo, é muito difícil. Consegue. A gente tem aulas preparatórias, a gente tem a mesa diretora, a gente tem os professores conselheiros, a gente tem toda uma entidade simunática que tá aqui pra te dar esse suporte pra você crescer. Então, assim, eu falo como meus anos... Eu já falei pro pessoal, principalmente dos professores conselheiros, a minha paixão foi ser mesa da Simuna. Eu amo simular, gosto de simular como delegada, mas a minha paixão é ser mesa da Simuna, porque a gente quer ver os meninos crescerem. Então, a gente vê, às vezes, um menino, no primeiro dia, faz um discurso bom, a gente vê que ele tá querendo, que ele tá lá, que ele tá disponível. E a gente fala assim, nossa, a gente pode plantar uma sementinha aqui. E aí, isso vai crescendo, isso vai crescendo, isso vai crescendo. Esse menino, no final da Simuna, na resolução final, ele é outra pessoa. Então, assim, pensar que não tem um ideal de estudante que é o melhor pro Simuna. A gente tá aqui com esse projeto pra gente se desenvolver como estudantes, pessoalmente. Então... ter coragem de se colocar nesse desafio. A gente tá aqui pra apoiar vocês, pra fazer vocês crescerem. E é mágico, assim, ver esses meninos se transformarem em tão pouco tempo. Eu acho isso muito legal. Eu já tenho uma perspectiva bem completando com isso. Eu não participei do Simuna na minha época, porque faltou um pouco disso em mim, faltou um pouco da coragem. Eu ficava pensando, nossa, é muito difícil, eu acho que eu não consigo. Tem muita então essa fala. faltou um pouco disso, porque eu tinha aquela timidez. Só que hoje, com mais maturidade, óbvio, eu consigo olhar tudo de uma outra perspectiva. Agora que eu tô dentro, participando assim, vendo como que são os bastidores, eu vejo que as dificuldades, elas estavam mais na minha cabeça do que como realmente eram. Não era essa coisa assim que eu tinha medo, era muito mais fácil, tem toda uma equipe para apoiar o pessoal, os professores, então tem toda uma organização. Se eu tem essas aulas preparatórias, se eu não tiver dupla, se eu não conseguir achar alguém ali para participar comigo, é só falar com vocês vão atrás de uma dupla, então é muito mais fácil do que parece. Eu tinha esse arrependimento, né, porque eu não participei na época, igual eu falei, eu era muito tímida. Mas hoje eu fico muito feliz de poder participar, mas de uma outra forma. Porque agora eu consigo estar dentro ali do Simuna, mas contribuindo ali com as artes, com as peças, com a identidade visual. E isso me traz essa satisfação, porque eu não participei ali no ensino médio. Mas então, para quem quiser, assim, saiba que tem toda a equipe para ajudar, para dar o suporte, não precisa ter medo. Não é assustador igual parece, é muito mais simples, é muito divertido, é muito legal assistir, ver todo o desenvolvimento do projeto. Eu acompanhei muitos alunos quando eu estava ajudando na orientação, na parte da coordenação. Então, teve muitos alunos assim que eu via que eram tímidos, que custavam conversar ali dentro de sala, que eu me via naqueles alunos. E eu via eles participando do Simuna, tendo a coragem de ir lá participar, de falar, de debater. E eu fiquei tão feliz de ver isso, e eu acho que todo mundo realmente tem que passar por essa experiência. Eu acho que ajuda a desenvolver muito, eu acho que transforma mesmo. E é muito lindo todo o projeto, é muito bom ver essa transformação. E um pouco dessa coisa do medo, né? É porque, infelizmente, a gente é criado dentro de uma ideia de que não pode errar. Uhum. E que, na verdade, não faz parte do processo educacional, porque
o conhecimento, muitas vezes, ele vem do erro, do errar, né? E aqui é o lugar de errar. Exatamente. Porque por mais que eu pense que não, aqui é uma escola, um projeto escolar. Então, né, eu não preciso ter medo de errar, ao contrário, né? Se eu errei, aquele erro vai me trazer depois um certo conhecimento, porque eu vou ter o amparo, eu vou ter a ajuda, eu vou ter a conversa, né? Mas é porque isso faz parte de uma cultura. Infelizmente faz parte de uma cultura. Muitas vezes, quando o aluno chega para mim, chega para o Delcio, chega para a Leandra, né? Para o Maurício, para qualquer um de nós, o Agostinho, que estamos ali na questão dos professores conselheiros, nesse momento, a gente fala para eles, fala assim, olha, não tem que ter medo, não, vamos participar. Ah, mas eu vou errar. Erra. Pode errar, erre o tanto que for necessário errar, porque você vai errar hoje, quando for o ano que vem você vai participar da Simuna e vai lembrar, nossa, eu não posso errar aquilo que eu errei no ano passado. Pronto, ganhou. E né? não, Sandrinho, eu acho que tem uma coisa tão magnífica do Simuna, que primeiro, a gente leva a simulação bem a sério. A gente tá lá, vestidos Naqueles e prontos. dias ali. Exatamente. Só que chega uma hora, eu já vi várias vezes nesse comitê, os meninos falando, gesticulando e papapá. E aí eles, na hora de sair, eles falam assim, ai, falei besteira. E aí, assim, dá pra gente ver fumacinha saindo do cérebro dos meninos. Que ele fala, agora a gente tem que resolver isso aqui que a gente fez. Como é que a gente vai resolver? Porque é isso. Não é sobre, primeiro, escola é lugar de errar, né? Se a gente não pode errar num projeto desse, ninguém nasce pronto, né? E a gente tá aqui pra isso. A gente entende que um bom simulando não é aquele que não erra nunca, é aquele que sabe consertar aqueles erros, é aquele que sabe se desenvolver a partir disso. E aí, a gente ter essa habilidade também de não se levar tanto a sério, no sentido, tipo, não, agora acabou minha simulação, eu não vou ganhar menção honrosa, eu não vou ganhar menção de melhor delegação, eu não vou... Se isso pesa muito na gente, a gente perde um pouco da magia, que é participar do Viver Agora. Assim, nossa, eu errei. Fiz bobagem. Não era pra ter falado isso. Não, então eu vou consertar. Então eu vou fazer isso, eu vou falar aquilo, eu vou pegar o pessoal da imprensa, vou dar um jeito deles arrumarem o meu discurso. E aí a gente consegue criar artifícios e artimanhas pra lidar com o nosso erro, que a gente acha, assim, que não vai acabar o mundo por ali, sabe? E aí os meninos, é engraçado, porque a gente sai pro almoço e os meninos ficam assim, nossa, lembra quando o fulano falou isso? Não, eu viajei, não, realmente viajei. Então, assim, tem uma parte que também ela é lúdica, e é importante, né? Porque a gente tá aqui, de novo, uma brincadeira séria, mas ao mesmo tempo, se a gente levar tudo muito a sério, a gente não vive a Simuna. E aí, quantas vezes eu também já cheguei de simulação chorando e falei, mãe, eu não sou eu não consigo mais. E aí, eu chegava, o Sandro me dava uma batidinha, eu falava assim, vai trabalhar, faz aí o que você consegue, não precisa, vai, bora, sabe? Então, assim, senão a gente ignora a parte humana, né? Então... E o tanto que é importante para o mundo adulto mesmo, né? Quando você vai para o mercado de trabalho, como um profissional, você saber enfrentar o erro, né? Isso é fundamental. A Simuna, ela não é um processo avaliativo no sentido tradicional, né? Mas a todo momento ali você está passando por uma autoavaliação, a todo momento você está revendo o que você fez no dia anterior. É até legal a gente falar disso, como é que funciona os dias da Simuna. Acho que é legal os meninos terem a noção disso, né? Porque aí é um evento que tem uma certa longevidade ali, que permite ao estudante ir aprendendo com a sessão anterior. Né? De modo que ele chega no domingo bem diferente de como ele começou. E se ele fizer uma segunda Simuna no ano que vem, é o que o Sandro falou, ele vai... É impressionante, né, Sandro? Você que dá aula no fundamental, quando você vê um aluno seu, você pode pegar a sua filha como exemplo, né? Você vê ali no 8º ano, 9º ano, aí você vê no 3º. O tanto que você vê que a Simuna foi ajudando a construir aquele ser humano. Sim, e assim, eu confesso aqui, vou apanhar de alguns aqui, mas eu confesso que me dá saudades de quando a gente trazia menino do 6º ano para Simuna. Em que sentido que me dá saudade? Esse ano quem pode participar? Esse ano, 8º anos para frente, né? De 8º anos até universitários. Formados não, hein? Ouviu, Delci? Porque se for formado, Delci amanhã para de trabalhar na organização da Simuna e vai simular. Entendeu? Que, aliás, assim, vocês sabem que é um desejo de todos nós, né? Porque a gente não teve isso na escola. Então, a gente simula. Do nosso jeito, a gente simula. Quando a gente entra lá para fazer, né, pra trabalhar nas crises e tal, é a nossa parte da simulação. Simular, porque se tem uma coisa que... Eu falo que se eu tivesse algo parecido quando eu fui aluno, eu estaria lá dentro, de qualquer jeito. Né? Porque eu acho fantástico isso que acontece. Mas os menininhos de 6º ano, quando eles vinham, eles davam uma outra vida para a Simuna. Nós temos uma história muito maluca, né?
que foi no primeiro ano que a gente oficializou os meninos de 6º ano participarem. E aí tinha a dupla de jornalistas mirim, que era o Mateuzinho, da Lena, né? E a minha Maria, né? Minha filha. E a gente estava planejando uma crise. E a gente discutindo como é que seria a crise. E os dois escondidos atrás de uma árvore, escutando tudo que a gente estava planejando. A nossa sorte é que quando eles saíram de lá, eles foram na Miriane, que é quem comanda a imprensa, né? Falar para ela que eles tinham descoberto que ia acontecer na crise, que eles iam escrever o jornal. Se não é para ela, eles tinham pegado 2, 3 horas de discussão que a gente fez de como ia acontecer a crise e melado tudo, né? Mas por quê? Porque falaram para eles que eles tinham um papel jornalístico, investigativo, e eles estavam nem fazendo. Um excelente papel de jornalista. Fizeram um papel excelente, né? Então me dá muita saudade dos meninos do 6º. A gente ainda vai conseguir resgatar isso. Depois da pandemia, a gente teve que reorganizar, né, algumas coisas na Simuna. Mas é um progresso muito grande. Você vê um menino do 8º ano que hoje está lá no 3º, e não são poucos não, hein? Tem muitos, né? Que estão lá no 3º, como é que esses meninos cresceram, isso é fantástico. É ímpar, como diria meu amigo Delcio, né? E aí, quando eles saem do 3º, eles são convidados, né? É o caso da Letícia, por exemplo, a vir para as mesas, a viver essa experiência também ali de administrar um comitê. Como é que a gente tem cuidado com isso, né? Primeiro saia do ensino médio, passe pela Simuna como delegado, até o 3º ano. Depois, se for seu interesse, né? Nós vamos te convidar para você vir nos ajudar a construir o evento de outra forma. Infelizmente, a gente não consegue convidar não tem todos como, os que queria, né? Alguns ficam magoados e tal, mas é um processo. Eu falo muito, né? Às vezes o menino chega e fala assim, nossa, vocês não me convidaram. Eu falo, calma. Você tem vontade mesmo? Continua próximo da Simuna e tal, que vai ter um momento. Porque o evento, ele é grande, mas ao mesmo tempo ele é pequeno. Né? Se a gente pudesse, estava muito mais amplo para muito mais gente participar. Mas é muito legal. E o Delcinho, assim, ele tem uma proeza. Né? Eu falo Delcinho, a Miriane, a Leandra. Vou citar os 3 porque são os que ficam mais marcados assim para mim. Eles têm uma proeza de lembrar o nome de todos aqueles que participaram não sei quantos anos atrás e que eu acho que a gente tem que chamar, que não sei o quê, né? E marca, né? Marca. Eu tenho uma dificuldade danada com o nome. Todo mundo sabe. Meus alunos sempre foram criatura, né? Porque eu tenho um nome, dificuldade danada. E eles não, e eles vão lembrando. E a gente vai lembrando como? A partir deles, né? E isso é que faz a Simuna ficar viva. Se ela tem 18 anos, ela tem 18 anos por causa dos alunos. Exatamente, é isso aí. Porque são eles que mantêm a Simuna viva. Ou quando estão lá simulando, né? Ou quando estão do lado de cá, trabalhando. Nós mesmos, eu costumo falar para os meninos que nós mesmos somos... A gente é o ser oculto na Simuna. A gente está ali por trás. A gente faz uma mediação, né? Vocês são uma entidade. Ser oculto, né? E a galera que tem que tocar, e isso é o mais bonito da Simuna. Também insisto sempre em falar, né? Que a Simuna, ela chegou onde ela chegou por conta do protagonismo dos alunos, né? É um projeto dos meninos. E eu fico muito feliz de fazer parte dele. Eu sou um dos mais novos na Simuna, né? E não vem falar que eu sou velho, não, porque eu sou um dos mais novos. Fui um dos últimos a entrar na equipe. Eu acho que mais novo que eu só Agostinho e Maurício, né? Isso mesmo. Mas, assim, é como se eu já fizesse parte dela desde o início. Porque é um projeto que marca, viu, gente? Eu vou contar uma coisa para vocês. Marca. Não, e a Marina tava comentando quando a gente saiu daqui da última gravação, né? Tipo, é tão triste a gente ver que a gente sai da Simuna e a Simuna continua, mas é tão bom a gente saber, né? Tipo assim, que isso não morre, né? Esse ciclo, ele continua. Eu falei também que eu chamei meu irmão, agora meu irmão tá chamando os amigos e que chama as pessoas que estão à volta dele, que agora essas pessoas, esses bichos dele estão chamando outras pessoas, então ficam os veteranos aqui e entender que esse projeto, ele não morre por causa da paixão, por causa do engajamento, por causa do protagonismo, e saber que, por exemplo, graduei na Simuna, né, fui delegada, fui meses, agora eu sou secretária-geral, né, eu posso vir aqui visitar e é tão gostoso a gente andar e ver esse projeto vivo, a gente entrar na escola transformada, a gente ver os alunos transformados, então é outra vivência que a gente tem, né, do ambiente de aprendizado.
E pensando assim nos bastidores novamente, que nós estamos falando também da Simuna desse ano, quais são os próximos eventos aí, Sandrinho? Que nós vamos ter, hein? Bom, Pra agora galera que está nos ouvindo aí, que já está inscrito ou que quer se inscrever. nós estamos finalizando os processos de inscrição, né? Eles vão fechar na semana que vem, Isso mesmo. né? Já estamos discutindo a questão das delegações, lendo os applications, né? Porque essa é uma das partes também importantes da Simuna, né? Estamos lendo os applications para as escolhas das delegações e muito em breve vamos estar divulgando, né? Que, aliás, é um dos momentos que os meninos mais esperam, é a divulgação Contagem regressiva. das delegações e dos países, né? Por várias razões, além da ansiedade, né? De qual país que deu, meu application deu certo, se não deu certo. Eles também gostam de ver o nomezinho deles nas redes sociais da escola, não é, Maria Fernanda? Verdade. A hora que sai lá, que vocês organizam a arte, lançam, os meninos ficam loucos, não Ficam ficam? mesmo. Nossa, eles engajam bastante. É uma das coisas que mais dá visualização. De verdade. O pessoal gosta bastante. E tá chegando, né, E Delcio? aí eu tenho uma dica aqui pra galera, porque, por exemplo, eu, Délcio, quero ser União Soviética. Meu sonho. Eu quero muito ser a França. Eu fiz um application pra França. Não, eu fiz pro Brasil. Eu fiz pro Haiti. Mas eu não saí com o Haiti, eu não saí com o Brasil, eu não saí com a França. Aí cai o mundo, né? Acho que a primeira coisa é isso. Ai, meu Deus, que frustração. Falhei. Falhei, Oh, meu Deus. falhei. Na verdade, é uma coisa que a gente aprende muito como professor e como simulático, né, Sandro? O Nacional já levou também muitos alunos para outras simulações, tipo a Mini-ONU, Fórum FAAP. Não é o país que vai determinar a sua atuação lá. Não é o país que vai determinar como será a sua experiência simulática. Porque todo país tem uma história, todo país tem uma cultura que você pode investigar, que você pode tirar dali ideias, que você pode representar com dignidade aqui. Porque essa é uma coisa muito bonita na Simuna. Que é você se colocar no lugar de uma outra pessoa, de uma outra nação, de um outro povo. Então, independente do país que você receber lá, porque, claro, há um país só e às vezes tem 5 applications. Não tem como. 4 vão ficar de fora. Nós ali, como gestores da Simuna, conselheiro, a gente sempre procura te colocar num próximo. Às vezes não dá, porque aquele que seria próximo da sua Tem política mais externa, pensa assim, ó, aquele que seria próximo também tem um application dele. E a gente sempre coloca o application em primeiro lugar. Mas a gente tenta te colocar num país que a gente sabe que vai te dar uma boa vivência no comitê. Tá? E eu já vi delegados com países pequenininhos brilharem, receberem menções honrosas. Eu nunca me esqueço de um delegado nosso aqui, que foi lá na FAAP, representou Emirados Árabes Unidos. Quer dizer, um país, você pensa assim, qual que é a importância dos Emirados Árabes? Claro que tem muita importância, mas os alunos têm um preconceito, né? Não é uma potência militar, não é um Estados Unidos, não é uma Rússia, não é uma China, porque eles pensam assim também. E aí esse aluno, ele pesquisou tanto, ele se preparou tanto, veio caracterizado, né? Fez uma boa simulação representando, ele virou uma liderança do comitê. Quando eu vi lá, na terceira sessão, ele já estava liderando os documentos de trabalho. As principais propostas que eram votadas eram do Emirados Árabes Unidos, que signatários, Estados Unidos, França, Reino Unido, Alemanha, olha só. Então é isso, meninos. Se vocês não caírem naquele país que você tinha uma expectativa inicial, tenha como um desafio. Beleza, então eu recebi um desafio aqui, e eu vou pegar esse desafio, eu vou estudar esse país, eu tenho certeza que eu vou adorar também, né? Representá-lo. Isso é muito bonito, sabe? E eu estava assistindo o podcast que foi gravado, né, o Café com Tomé, com os ex-simunáticos, e o Vitor, que era um dos meninos que estava aqui, ele fez uma fala que foi muito interessante, né? Ele falou que, primeiro, que ele morria de medo de fazer a Simuna. Então, o primeiro ano que ele se inscreveu, ele ficou ali todo preocupado, todo nervoso. E que quando saiu para ele simulou na imprensa, e quando saiu para ele o jornal, era um jornal totalmente avesso àquilo que ele pensava e que ele acreditava. E ele foi lá e fez o jornal, ganhou destaque, e ele comenta, né? Depois, pessoal, assistam o Café com Tomé, que está maravilhoso, né? Podcast. E ele fala que a partir do... Aí, quando foi o ano seguinte, o que ele fez? A hora que ele foi se inscrever na Simuna, ele pegou um jornal totalmente avesso, e ele simulou todos os anos desse jeito. Porque ele falou assim, que foi interessante o desafio, que ele gostou do desafio de defender e representar algo que não era
da personalidade Da dele. zona de conforto Da zona também. de conforto, o desafio. Que é muito fácil, né? Você falar daquilo que você se identifica. Agora, você defender e representar o que você não se identifica é um desafio gigante, né? E eu achei muito bonita essa fala dele. E fica, então, essa dica. Delcinho deu essa dica, estamos aqui dando a dica também, né? Se você não saiu com aquele país que você queria, não se apavore, não se frustre, né? Vamos fazer a questão bonita, porque vai ficar bonito. Não, e os comitês são tão bem pensados, tem toda uma logística que nenhuma delegação tá ali à toa. É isso. E aí ter esse olhar também da gente, das pesquisas, por exemplo, eu já fui em México, no Acnur, sobre a relação de Mianmar. E assim, eu tô aqui como México, tudo bem, né? Você pensa, Mianmar, né? O que eu tenho a ver? E aí a gente começa a falar de refugiados, a gente começa a falar de como o México recebe muito, assim como o Brasil também recebe muitos refugiados. Então a gente começa a entender que as coisas, elas não param no conflito por si só. A gente tem pessoas, tem mentes que a gente consegue colaborar em grupo mesmo. Então, eu acho que é uma magia muito grande da gente conseguir elencar esses fatores. Por exemplo, a gente está fazendo nosso DPO, vamos pegar as questões políticas, o que é relevante. Nesse primeiro contato, a gente consegue pegar um país que não é tão importante, mas que tá lá por um motivo, e tornar ele numa potencialidade. Porque é isso, a gente enxergar as falhas. Fulano tá apontando, todo mundo tá apontando o dedo aqui, geralmente é assim, né? Aponta dedo pra cá, outra aponta dedo. Eu não tenho nada pra falar de mim, às vezes. Então eu consigo, exatamente, eu consigo utilizar essa minha neutralidade pra inflamar alguns discursos, algumas questões. Eu posso guiar a agenda de trabalho. Eu já vi muitos meninos assim brilhando em relação à agenda de trabalho por causa disso, os tópicos, os temas, as resoluções finais, e nem sempre eles são os Estados Unidos, a França, os Emirados Árabes, e quando você fala de Síria, nem sempre é isso. Às vezes é um país aqui, né? Que tá longe dessa central. E você falou uma coisa muito importante. Às vezes pega um país menor, principalmente para aquele estudante que é a primeira simulação, ele vai ter um conforto ali. Porque se você pega os Estados Unidos, é óbvio, a primeira fala já vai ser direcionada a você. Exatamente. Se você pega um país menor, tipo Gana, né? É um país que tem uma história belíssima de Gana. Uma história belíssima, gente. E aí pega esse país aí e como os outros delegados talvez não tenham pesquisado sobre ele, isso vai te dar um tempo para você entender o comitê, para você ver quais são as lideranças do comitê, quais são os temas relevantes. E como a Simuna, você tem lá o seu computador, você tem seu celular. Mesmo no comitê histórico, né, nós cometemos esse anacronismo, enfim, e você pode então levar os seus computadores para uma era uma viagem no tempo. Enfim. Aí ali, cara, em tempo real, você já vai buscando ali, você vai tendo um tempo, que é também importante isso, você tem um tempo para se posicionar, para entender como está funcionando. Isso é bacana, né? E é o que eu sempre falo, cara, eu gosto muito de estudar países diferentes. E cada país que eu estudo, eu descubro coisas. Às vezes eu tô lendo sobre um país, eu começo a rir, não acreditava que esse país também passa por isso. E às vezes tem uma iniciativa que é tomada num país pequenino, que você pode ampliá-la e sugerir no seu comitê, e ninguém pensou naquilo. Então olha que massa. Por isso que a minha dica vai, independente do país, você vai fazer o seguinte, você vai primeiro estudar o tema. Então você tá no comitê da OEA, qual que é o tema que você vai estudar? Você vai estudar o Haiti. Primeira coisa, estuda o Haiti. Tá no CSNU? Estuda o quê? Síria. Vai estudar a guerra da Síria. Você tá lá, por exemplo, no histórico, então vai estudar a questão do Vietnã na Indochina. E por aí vai. Primeiro estuda o tema. Estudou o tema, você já vai começar a ver um pouco o seu país ali. Você vai lendo sobre, peraí, tô lendo aqui sobre tráfico. Mas isso aqui, apareceu o Brasil aqui na reportagem, ó. Aqui o Brasil de novo aqui, ó. Tá aparecendo o México aqui, ó. Não, tô estudando sobre o Haiti, mas aqui, ó, refugiados haitianos aqui. O Brasil já liderou uma missão da ONU lá. Entendeu? Você vai começar a ver seu país ali. E aí o segundo passo começa então a relacionar nas suas pesquisas o seu país com aquele tema. Tá vendo? E esse já vai amadurecendo naquilo. Vamos ter aulas preparatórias, né? Vamos ter aulas preparatórias, onde você vai estudar o que mesmo? O que tem, Letícia, nessas aulas preparatórias? Primeiro, a gente tem uma apresentação, né, do que é quem compõe a mesa. A gente fala do histórico do comitê também, como que surgiu, onde que surgiu, com qual a intencionalidade daquele comitê, qual que é a importância do tema, e por que aquele tema não tá por exemplo, por que o tema X não tá no CSNU, não tá na OEA. Então, entender essas características
desses comitês. A gente também passa por todas as delegações para os meninos entenderem, gente, não adianta a gente só estudar da gente, que tem outras pessoas aqui participando da conversa. E aí, além de revisar as regras, que é a parte mais difícil, eu diria, né, porque é muito detalhe, é moção, é questão. Questão de ordem, questão de privilégio dúvida. pessoal, ar-condicionado, é debate moderado, não moderado. A gente também tem esse norte, que é o guia de estudo, e a gente consegue elencar os fatores que são mais interessantes, que inclusive o que eu sempre fazia nas minhas aulas preparatórias gente, vamos, a partir disso aqui, a gente monta uma agenda de trabalho já. O que é essa agenda de trabalho, né? A partir desse guia de estudo, a partir desse trabalho de pesquisa, a gente falar assim, não, eu quero falar sobre isso, eu quero falar sobre aquilo, eu acho que isso aqui é importante, qual que é a ordem que a gente vai elencar. Então, a gente, como mesa diretora, a gente vai fazer essa pincelada desses temas para conseguir dar uma maturidade e um início mais fácil para vocês, né? Porque não adianta a gente falar, então, gente, vamos discutir sobre tráfico de drogas, e aí a questão de saúde pública. Não adianta. A gente precisa ter um amadurecimento da ideia, o que a gente espera desse comitê, dessa delegação, como que é a resolução final, então esses debates, eles precisam chegar em qual formato, né? E todas essas questões, tudo se entrelaça muito bem feito. Então, assim, as aulas preparatórias, elas são muito importantes. Elas também dão uma acalmada, porque a gente geralmente tem a simulação da simulação, a gente também conhece os outros meninos, né? Então, vocês conhecem nós como mesa, conhecem os outros delegados, a gente já começa a quebrar um pouco desse gelo. E tudo isso é um amadurecimento, assim, é o processo, né? Primeira aula, segunda aula, depois a gente entra com a abertura, os discursos iniciais, a revisão de regras, para isso dar o início, gelo, exatamente, para que no sexta, que é a primeira sessão oficial, né? Sábado, domingo, seja só na intensidade. E eles vão introjetando essa questão das regras, né? Exatamente. Começa complicado, mas é como vocês vão treinando ali. Uhum. E aí você falou uma coisa que é a minha terceira dica. Eu falei, primeiro, estuda o tema, né? Depois a relação do seu país com o tema. E pelo que ela falou ali, nós vemos a terceira dica aqui, que é estuda os seus amiguinhos. Exatamente. Quem são seus possíveis aliados? Quem são seus possíveis adversários? Então esse é o terceiro passo. Tem aluno que já vai para esse passo. Tem aluno que estuda mais o outro do que ele. Não, primeiro começa com o tema, depois o seu país no tema, depois os seus amiguinhos ou inimiguinhos ali, né? Enfim, no tema. Muito importante isso, tá? E aí você falou de uma coisa que também eu fiquei pensando aqui. Tem uma coisa chamada DPO, né? Que eles têm que fazer, pensando em bastidores. O que é esse DPO, Sandro? Então, eu ia falar disso, né? A primeira coisa importante é entender que a Simuna não começa só no dia 3 de julho. Não. Nossa, A muito Simuna já vai estar acontecendo antes. Já começou, já. Ela começa com a inscrição, né? Ah, começa antes. Começa lá. Começa com a Maria aqui, Pro ó. aluno começa na inscrição, né? Mas a Simuna em si começou lá no processo de criação da arte e tal, né? Das discussões. da Eles Maria criando Fernanda, de lá, a gente criando de cá. né? criando problema para eles. Muito problema, né? Mas a gente vai fazer então. Mas o aluno, o application já faz parte da Simuna, né? Exato. Aí depois, quando saem as delegações, o DPO. DPO. Isso. O documento de posicionamento oficial, né? Que o aluno tem que ali trabalhar a política externa, né, do seu país, como é que ele vai tratar aquele tema dentro do comitê. É sempre legal de lembrar, né, que o DPO é um documento público, né? Ele pode ser... Vai ficar lá para quem quiser consultar. Para quem quiser acessar. Cuidado com o que você vai pôr no DPO, hein? Justamente. Não seja demasiadamente específico. Não vai dar munição pro adversário, né? Mas é muito interessante, porque ali o aluno já tem que... Ele já está simulando, né? Uhum. Se ele sacou o processo, ele já está simulando aquele momento, né? O aluno, que, de novo, a gente já está simulando há mais tempo, né? A Maria Fernanda está simulando desde a primeira arte que ela pensou e mandou. Falou assim, eu fiz isso aqui, né? O que vocês acham? É uma simulação. Com certeza. Né? Eu fiz essa comparação. Todo o processo criativo dela é uma simulação, né? Ela brinca também como a gente, né? Só que... Viu, galera? Ela brinca, mas ela tem que aguentar os que tá de cá, querendo dar palpite no serviço dela, né? O tempo todo, sabe?
Isso aí é um problema sério, porque Eu envio- lidar com o professor não é fácil. Eu minha arte eu tenho a minha própria mesa. É, A né? mesa lá que avalia meu trabalho. A sua mesa tem questão de ordem, questão de dúvida, questão de privilégio pessoal. Ou Sua tenho que ir mesa lá tem crise, defender, a sua mesa tem tem crise. tem crise, tem tudo, né, Maria Fernanda? E voltando ao DPO, galera, não fica perdendo muito tempo no DPO com questões. Tudo bem, eu sou professor de história, eu entendo a importância da história, mas um documento de uma página, você não vai voltar nos primeiros povos que chegaram naquele país, que fundaram. Não fica com excesso de questões geográficas, né? Moeda, quanto população. Não. O DPO tem que ser um tanto quanto mais objetivo. Qual que é o posicionamento do seu país? O posicionamento inicial, hein? Do seu país frente àquele problema. Tá? Sim. Tá? Por aí. Bom, E ela falou das regras, né? Regra tipo questão de ordem, questão de privilégio pessoal. Pra você ver o tanto que a Simuna tem esse lado sério, obviamente, né? A gente tá discutindo temas aqui que tem pessoas morrendo, pessoas sofrendo. A gente quer que o estudante tenha essa consciência, né? Ser um pouco mais sensível, né, gente? A gente vive num mundo em que as pessoas são cada vez menos sensíveis, né? Cada vez são mais individualistas. As nossas relações são muito mediadas pelas redes sociais, né? Isso é muito perigoso. A gente precisa ter contato com outro ser humano. Todos nós aqui passamos pela pandemia e sabemos muito bem o que ela fez com a gente ali, né? A saudade de um outro ser humano. A gente sempre precisa do outro, tá? Para nos completar, enfim, nas nossas experiências. E aí, a Simuna proporciona isso, né? Ela tem esse lado, mas tem também o lado da brincadeira. Teve uma vez que nós fizemos um comitê aqui de professores, eu não vou falar o nome do professor, mas ele saberá que é ele. Um professor que interpretou um personagem histórico, né? E eles tinham que interpretar personagens históricos, né? E esse professor ele foi expulso do comitê umas 6 vezes. Porque ele realmente entrou no personagem. Ele era um revolucionário. Então, assim, um revolucionário num comitê formal, ele não tem que se adaptar ali. Né? Qual que é a palavra do momento? Ele é disruptivo. É disruptivo. E aí eu me lembro direitinho dessa cena, que ele queria defender um colega que estava sendo, segundo ele, injustiçado. E ele já tinha assim, sido expulso várias vezes. Aí, para ele poder falar, porque estava difícil até para ele falar no comitê, ele falou assim, questão de ordem. Aí, questão de ordem, a mesa dá preferência, porque é uma questão que tem que ser dita naquele momento, porque a mesa pode estar errando em algum procedimento. Aí a mesa passa a palavra para ele, gostaria de me solidarizar com o meu companheiro. Ele fala, senhor delegado. Aí a mesa falou assim, mas isso não é questão de ordem. Senhor delegado, não é assim. Não é. Aí ele continuou falando, ele foi injustiçado pela mesa. Aí a mesa, que por sinal era o Bira, que você mencionou, né? O Vitor Damasceno, que veio no Café com Tomé, aí ele fala assim, como é que é? O senhor está com a palavra cortada, senhor delegado. O senhor vai ser expulso, mas... Aí ele fez uma cara assim, aquela casinha. O rosto dele foi um discurso de 5 minutos ali, né? Então, gente, é lindo, cara. Outra cena que me lembra. Delegação da Turquia, lembra? O comitê do ano passado, ou do ano retrasado, acho que foi do ano passado, ela se levantou, foi em direção à delegação de Israel, que estava liderando o comitê, ficou 2 minutos em silêncio, parada na frente, encarando a delegação de Israel, né? Aquela performance também, não precisou falar nada, né? Para poder dar uma mexida no comitê ali, dar uma reviravolta. Então é isso, gente. Simuna tem esse lado da brincadeira também, que lembra muito, eu que sou da geração dos anos 80, RPG, aqueles jogos de representação de papéis. Lembra, Sandro? Anos 80, RPG? Ué, mas tinha nos anos 80. Tudo bem que pode ser antes, mas assim, eu joguei muito RPG. Tá? Então, eu sou do War mesmo. Não é do RPG, não. Eu sou da época do War mesmo. Eu sou um pouquinho mais velho que você, né? Mas eu joguei o War também. Jogo de tabuleiro. E que, se você for parar para brincar, o War, a gente vai, é uma grande simulação de outras perspectivas, né? Então, tá vendo? Tivemos simulação. Pronto. Ó, o papo tá muito bom, mas a gente precisa fechar, né? Então, rapidinho, as considerações finais de cada um, agradecer todo mundo, né? E dizer, principalmente para quem estiver assistindo o podcast, que a Simuna já está aberta, ela já está acontecendo, né? Maria Fernanda? Eu acho que eu adorei, primeiramente, participar daqui, poder contar um pouquinho sobre meu processo criativo. Eu acho que a minha dica vai, aproveita
Eu acho que o importante é viver o nacional, viver tudo que ele proporciona, os projetos, todas as experiências. Acho que a gente tem muita coisa bacana acontecendo aqui. Então, tudo que você puder participar, participe. Não fique com nenhum arrependimento ali para o futuro. Faz essa vida aqui, o ensino médio, principalmente, que tem tantos projetos, vive ele inteiramente, se joga em todos os projetos, vai ali com coragem, vai com medo, vai do jeito que for, do jeito que tiver como para ir. E eu acho que é isso, né? Vamos aproveitar toda essa experiência. Depois, quando você acaba essa fase aí da escola, tudo muda, as coisas acabam ficando tão mais complicadas. Aproveita esse momento que você tem como aprender as coisas, tem como errar, tem como adquirir o máximo de experiência possível e viva ao máximo todas as experiências que o colégio proporciona no geral. E nós vamos encontrar vocês nos dias aí, né? Sim, vai. Pessoal, óbvio. fica atento que vocês vão ver a galera entre vocês aí, né? Exatamente. Serão mais alguns desses entes, como diz a Letícia, que vão estar presentes aí durante todo o evento. Letícia. Ai, o que mais? O que a gente pode mais falar, né? Além de que venha. Eu sei que a gente vai falando, a gente fica bem emocionado, né? Parece até que é uma seita, gente, mas não é, da brincadeira. E assim, tem uma questão que vai com medo mesmo. Se permita tocar pela Simuna, se permita aprender com a Simuna, se permita crescer com a Simuna também, né? Porque é isso, a primeira simulação é só a primeira simulação, o primeiro dia é só o primeiro dia, o seu primeiro DPO é só o seu primeiro DPO, a sua vida não vai acabar aí, tá tudo certo, a gente tá aqui pra abraçar vocês e pra dar um empurrãozinho pra vocês conseguirem conquistar esse novo mundo que se abre, né? Dessa experiência simunática. Eu agradeço muito pela oportunidade de mais uma vez ficar falando horas aqui sobre esse projeto, que eu sou muito apaixonada. Delcim. Gente, eu vou em direção à fala da Maria Fernanda aqui. Todos nós passamos pelo ensino médio e pela faculdade aqui, né? E assim, eu sempre fui muito tímido. Se vocês me vissem no terceiro ano, eu não sou uma pessoa muito tímida. Eu não sei como que eu me tornei professor. Eu era aquele aluno extremamente dedicado. Não era bom em todas as matérias, não. Ninguém é bom em tudo, né? Só os gênios aí. Mas eu era muito esforçado, dedicado. Mas, olha, eu vou falar pra você. Se você olhasse pra mim, eu ficava vermelho. Mas aí eu comecei a perceber que quando eu me colocava em situações de desafio, eu não só conseguia dar conta daquele desafio, como aquele desafio melhorava alguma coisa em mim. Eu vou dar um exemplo. Certa vez eu fui convidado numa feira de ciências da escola a apresentar um tema. Eu falei, não, meu Deus, é o fim do mundo. Mas aquilo foi uma experiência maravilhosa. Aí eu comecei a me interessar por teatro, e por aí vai, na faculdade a mesma coisa. Então assim, gente, se você fizer todo o seu ensino médio, todo o seu ensino fundamental só dentro de sala de aula, gente, a sala de aula é muito pobre, galera, muito pobre. Olha que eu tô falando na condição de professor aqui. Você fala, não, mas um professor falando disso, gente, mas é pobre demais, tá? Se você fez todo o seu fundamental, todo o seu ensino médio, toda a sua faculdade numa sala de aula, olha, você vai ter muita dificuldade no mundo do trabalho, infelizmente. Tá? Você tem que se colocar em desafios, tem que participar de viagens, tem que se envolver no Inova NASA, tem que se envolver na Simuna, participa de teatro, participa de competição esportiva, sabe? Tudo bem, se você não gostar, não vai mais. É assim, né? A gente começa a fazer natação, não gostei, vou fazer, sei lá, judô, tomei porrada, vou, sei lá, escalar, faz alguma coisa, gente, a vida é uma só, pelo amor de Deus. Eu tô com 43 anos, eu gostaria de ter 20 anos de novo. Né? A gente é assim, nós somos seres nostálgicos. A gente vai envelhecendo e fala assim, nossa, mas saudade do meu ensino médio, eu falo isso com os meninos. Então, gente, cara, participa da Simuna uma vez. Se você não gostar, tudo bem. Tudo bem. Você vai sair do ensino médio falando assim, pelo menos eu vivi aquilo lá e eu vi que não era o que eu queria. Agora imagine você sair do ensino médio pensando assim, nossa, mas se eu tivesse participado, né? Pô, tivesse ido naquela viagem. Então, gente, faça isso. Saia da sala de aula, busca um colega, faz uma dupla, você não vai estar sozinho, você vai ter alguém ali para te abraçar, ali, para sofrer junto com você, para ficar alegre junto com você, e participe dessas coisas, né? É isso. Bom, eu vou encerrar primeiro, reforçando, as inscrições para a Simuna estão abertas até o dia 23, próxima segunda-feira. Como é que faz a inscrição? Né? Vai lá no Instagram Nacional, no Instagram da Simuna, @Simuna Nacional. Lá tem o link, lá tem todas as informações que você precisa, né? Venha participar da Simuna com a gente. Estamos esperando, né? Vai ser, assim, um prazer, além de dizer que vão ser dias inesquecíveis com toda certeza.
Obrigado aí pela paciência de vocês, obrigado a todo mundo. Valeu. Até mais, até a próxima.